Juízes capítulo 17 em diante, eu gosto muito dos exemplos que nós temos no Antigo Testamento, porque se a gente for olhar, o apóstolo Paulo, ele nos lembra em Romanos capítulo 15 e em versículo 4, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção o ideal seria ler 17, 18, 19, mas não dá tempo. Então vamos fixar a nossa atenção no capítulo 18 e eu gostaria que a gente pense um pouco a respeito desse rapaz Jonatas, sendo um levita, sabendo muito bem o que ele tinha que fazer, mas ele trocou completamente aquilo que era para fazer em prol de alguns ganhos, terrenais, passageiros, e nos dá um exemplo do que nós não devemos fazer. Juízes capítulo 18 fala o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e a reconhecer a terra. Eles disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos, subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos lá entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá. Então chamaram a esse lugar Maanedã, até o dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há um éfode e terafins, pequenas estatuetas, e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, que o saudaram. E os 600 homens, que eram filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, e os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra.
Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e sermos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais tiraram seus rostos e disseram a Mica: que tens? Que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, porque porventura os homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tiveram, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram-lhe Dan, conforme é o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela cidade, aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, rogamos que seu Espírito Santo nos instrua, nos fale aos nossos corações, eterno Deus. É o que nós precisamos, é o que nós rogamos nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parece que esse tempo, foi o tempo passado, mas muitas coisas que nós vemos aqui é o dia os dias de hoje que nós vivemos. Tem situações que nos mostram, e o contexto dessa época é um pouco aquilo que nós vamos ver agora. Dos capítulos 17 e 21 nos ajuda a ter uma ideia da falência religiosa, moral e política da nação de Israel nesse período da história. Se vocês notarem, o capítulo 16 de Juízes trata de quem? Sansão. Sansão foi um homem, dotado de uma força, não sabemos exatamente por que idade ele morreu, mas com certeza ele teria muito ministério para fazer se ele tivesse ouvido os seus pais e ele tivesse obedecido a Deus. Por que você precisa pegar uma mulher das Filisteus? Não tem uma mulher aqui? Não, aquela me agrada. É essa que eu quero. Pois bem, foi lá, tomou. Como que terminou a vida dele? Sem olhos, longe de Deus. A misericórdia de Deus em um determinado momento voltou a ele. Ele matou os mais filisteus de uma vez só do que a vida inteira dele. Mas não era essa com certeza a maneira que Deus queria que ele terminasse a vida dele. Se vocês olhassem,
Logo na sequência, vem o relato do tempo que nós acabamos de ler aqui no capítulo 18. O que nós vemos ali? A primeira narrativa dessa sessão nos apresenta uma família efraimita, isso no capítulo 16, totalmente fora dos padrões divinos, onde uma mãe judia está amaldiçoando a pessoa que tinha roubado seu dinheiro. Sabe quem roubou o dinheiro dela? O próprio filho dela, chamado Mica. Vemos um homem adulto, um pai de família, que foi capaz de roubar a própria mãe e, por ser supersticioso, só devolveu o dinheiro por ter medo das maldições dele. Está ali, no capítulo 17, veja ali. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e a mãe dele disse: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata para sua mãe. Imagina um filho roubar da própria mãe. Esta senhora prometeu dedicar os 1.100 ciclos de prata, que são em torno de 13 quilos, para Deus. Só que ela, dos 1.100, 900 ela reteve para si, que faz em torno de 10 quilos e 600 gramas. E dá os 200 ciclos restantes, 2 quilos e 400, para o filho confeccionar 2 ídolos. Um de escultura é madeira, que é madeira retina com prata, e o outro é fundição totalmente de prata. Então Mica fez as esculturas. Para piorar a situação, ele resolveu criar a sua própria religião dentro. Tudo isso no contexto de Israel, estabelecendo uma casa de deuses. Imagine só, a degradação: rouba da mãe, começa a fazer estátuas, cria uma religião e ainda uma casa de adoração a esses deuses. Fabricou uma estola sacerdotal e consagrou um dos seus filhos como sacerdote da sua religião idólatra. Está aqui no capítulo 17. É bom a gente ler, por isso que o apóstolo Paulo fala que aquilo que foi relatado lá no Antigo Testamento nos serve hoje para nosso proveito, porque é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E isto chama a atenção. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. À medida que o ser humano vai deixando de lado os preceitos de Deus, mais e mais degradação ele comete. Eu tinha um paciente que, com um bom salário, uma prática totalmente fora por não conhecer o Senhor Jesus como Salvador da vida dele, totalmente degradado e com afecções físicas e psíquicas provenientes da sua própria prática. Em torno de 24 anos de idade, salário bom, empresa boa de trabalhar, tipo de alimentação, mas infeliz. Por quê? Longe de preceitos de Deus. E aí veio o conselho para os jovens. É bom que tem aqui adolescentes, jovens. A gente precisa conhecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Este versículo que o irmão Alberto colocou aqui, de Salmo 119, versículo 18, nós cantávamos antes de dividir a classe na escola dominical lá no Paraguai. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Eu sabia esse versículo de cor e salteado desde os 6 anos de idade. E eu pedi a Deus: Senhor, trabalha na minha vida, porque sem Ti eu não sou nada. Nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades. E hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Nada mais. Porque uma coisa é viver conforme a palavra de Deus, e outra bem diferente é viver longe dos princípios de Deus. Satanás sempre quer encurtar o caminho, e isso a gente vê lá no jardim do Éden. Mentiu para Adão e Eva, para Eva, dizendo que não era para comer de nenhuma árvore. Não era nenhuma árvore, era uma árvore. Mentiu ao dizer que não morreriam, morreriam sim. E mais ou menos falou a minha verdade, que sereis semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal, mas morto espiritualmente e longe de Deus. É isso que Satanás faz com todos nós, independentemente da faixa etária. Ele sempre quer que a gente encurte o caminho. O filho pródigo se adiantou ao relógio de Deus. Pediu herança antes do mais velho. Malgastou o dinheiro no mundo, até o ponto de chegar e estar ali e desejar comer comida de porcos. Foi numa degradação atrás de outra, até que ele lembra do pai. Mas ele teve que descer vários degraus. Por isso que este exemplo aqui nos faz lembrar e abrir os olhos para ver como eu estou diante de Deus, e para ver se aquilo para o qual eu fui chamado, eu estou cumprindo com o chamado de Deus, independentemente de que cargo a gente ocupe ou não na igreja. Porque amanhã nós vamos ver no primeiro estudo a respeito dos dons que Deus nos deu. Mas é fundamental saber que eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu tenho um chamado, e eu fui chamado justamente para isso, para honrar e glorificar o nome dele. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. O povo havia abandonado as seguras orientações da palavra de Deus e viver a vida de acordo com o que lhe parecesse melhor. Nós somos dias de hoje. Se a gente for ver a humanidade toda, por exemplo, o preceito básico que Deus nos dá na palavra dele é a em relação ao casamento. Primeira instituição ali, no jardim do Éden: homem e mulher. Homem